Tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta aqui para fazer mais esse trabalho, trazer mais essa palavra de vida eterna para vocês. E quero agradecer a cada um que tem participado com a gente nesse trabalho e esse negócio de compartilhar tá dando certo, né? Pessoas têm recebido e assim como eu falo, você também se torna um com a gente para poder divulgar essa palavra de vida eterna. E alguns estão sendo alcançados. Aliás, muitas pessoas têm sendo alcançadas através do Instagram, do YouTube. Deixe seu like, né? Compartilhe, inscreva no canal. Vamos bater uma meta aí de 300 inscritos no YouTube e no Instagram também. Amém? Mas o que hoje eu quero falar com você é que você deve esperar no Senhor. Eu sei que no dia da adversidade, quando alguém fala para você, espere em Deus, confie em Deus, é um pouco tanto vago, mas olha gente, não tem como isso ser mentira. Lá no livro de Isaías 64, 64 não tem se não fosse me perdoa, mas está na minha mente ali 64, diz assim que desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda com os ouvidos não se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera, né? Para aquele que nele espera, né? Então, assim, confia no Senhor. Eu sei que tem dia que a gente se perde, se desanima, se desmotiva. Mas eu estava lendo no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 6, diz assim que esse Deus é um Deus que não muda. Ele nunca mudou. Gerações vêm, geração foram, e gerações confiaram no Senhor. E você nunca vai ver um relato na Bíblia que Deus frustrou a esperança do homem. A Bíblia fala no livro dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que Deus é galardoador daquele que o busca. Deus é recompensador daquele que o busca. É óbvio que as coisas não é no seu tempo. É certo que tem dia que a minha ansiedade parece que ela fala mais alto do que a palavra de Deus. Que as minhas necessidades, elas gritam dentro de mim. Mas a Bíblia fala através do profeta Isaías, desde a antiguidade, para que você nunca esqueça. Nunca Deus falhou. Nunca Deus cumpriu algo, prometeu algo e não cumpriu. Ainda não se viu e não com os ouvidos, com os olhos se viu, ou com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Então eu digo para você, espera no Senhor. Aí você vai me perguntar, como que eu vou esperar no Senhor? Tenha comunhão com Ele. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías 26, 20, lá está escrito bem assim, vai, pois povo meu, entra nos seus quartos. Fecha a porta por detrás de vós, só por um momento até que passe a ira. A ira não é um homem tentando bater, espancar o outro. A ira é as pressões. A ira é os medos, é as dúvidas, é os apertos, é a ansiedade. Isso é a ira. Mas a Bíblia fala que até que passe a ira. Passa. Tudo passa. Tudo tem um tempo determinado, tudo não vai ficar para sempre. A Bíblia diz assim que não devemos atentar para as coisas que vemos, mas devemos atentar para as coisas que não vemos, porque aquilo que vemos é um temporal, vai passar, nada permanece aqui, mas aquilo que não vemos é eterno. O que é eterno? Deus. O que é eterno? A glória de Deus. A autoridade de Deus, o amor de Deus é eterno, a fidelidade de Deus é eterna. Agora tudo aqui, seja coisas boas, seja coisas ruins, são fases. A Bíblia diz assim no Cânticos capítulo 2, versículo 14, levanta querida minha você, amada minha e vem. Porque eis que já passou o inverno, ou seja, Deus sempre troca as estações. Deus quer trocar as suas estações. Deus quer mudar as formas. Amém? Mas a palavra de hoje, para Deus trocar as suas estações, porque Deus quer trocar as suas estações, Deus quer mudar a situação.
Mas a Bíblia manda nós esperar com paciência no Senhor. Davi diz assim no Salmos 40, esperei com paciência no Senhor. E ele então se inclinou para mim e me ouviu, tirou de um tremendal de lama e colocou meus pés sobre a rocha. E depois que ele colocou meus pés sobre a rocha e colocou nos meus lábios um novo cântico, você não murmura mais, você não vitimiza mais, você não se acha que é injustiçado mais. O cântico, o louvor de agradecimento, de animação. Você está entendendo? Você não reclama mais porque você sabe que ele é galardoador daquele que o busca. Você sabe que ele trabalha para aquele que o espera. Se você sabe, fique em paz. Fique em paz. Eu sei que nem tudo você vai entender, como eu falei no vídeo anterior. Mas Deus é soberano sobre tudo. Você existe porque faz parte do plano dele. Você num acidente concepcional do seu pai e de sua mãe, não. Existe um motivo, uma razão para você viver. Então espere nele. Confia nele. Entendeu? Então, mas o que eu faço, irmão? Enquanto nada acontece, preencha essa lacuna com louvor, ações de graça. Confissão da palavra, lendo Bíblia. Une com pessoas que têm um grau espiritual igual ao teu, melhor do que o teu. Não se assente na roda do escarnecedor. Não busca conselho do ímpio. Não. Mas o seu prazer, sim, está na lei do Senhor. Que nela você medita de dia e de noite. Desde a antiguidade nunca se viu. E nem com os ouvidos se ouviram. Um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Lá no livro de Isaías 64, versículo 5, diz assim que Deus sai ao encontro com alegria. Você sabe, um Deus sai ao encontro de um homem, um mero mortal como nós, mas a Bíblia fala que ele sai ao meu encontro com alegria. Alegria por quê? Daqueles que praticam a justiça com amor, aquele que passa pelas tempestades honrando o Senhor, aquele que passa pela adversidade não desonrando Deus, mas honrando Deus. Deus tem prazer nesse tipo de coisa. Nunca falhou. Nunca Deus falha. Eu tenho uma frase que eu digo assim: ninguém perde orando. Deus não perde nada. A sensação diante da nossa humanidade caída, parece que Deus esqueceu, parece que Deus perdeu. Não, Deus não perde nada. Ele tem o controle de tudo. Ele rege sobre tudo. Então, por isso, pega essa palavra no seu coração. Desde a antiguidade, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. É tão gostoso você falar para alguém: está tudo bem, fulano? Estou. O que está acontecendo? Não, estou esperando o Senhor. Eu confio nele. É verdade que nem todas as coisas eu estou compreendendo. Às vezes eu sinto ainda o calor do problema. Às vezes os meus sentimentos, as minhas emoções, eles ficam alterados. Mas Deus, ele tem um controle até dos meus sentimentos, até das minhas emoções. Eu estou esperando nele. E cada dia que eu espero nele, a minha confiança aumenta. Cada dia que eu espero nele, eu sou mais acalmado, mais consolado, mais avivado. Porque é isso mesmo que acontece com você quando você começa a entrar na presença de Deus. A presença dele se manifesta a você. Porque a Bíblia diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos seus quartos, fecha a porta por detrás de vós, até que passe a ira. Vai passar a pressão. Vai passar a ira, entendeu? Então a Bíblia também diz, lá no 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17, diz assim: olha, o Senhor é o Espírito. E aonde habita o Espírito do Senhor, a liberdade. Deus vai te libertar desses pensamentos horríveis, desses medos, da insegurança, da dúvida, da raiva, do sentimento de vitimismo. Porque eu sempre tenho uma frase que Deus me deu: você nunca, se você for um cristão, você nunca será vítima. Você é filho. E filho não é vítima. Amém? Então assim, pensa com carinho. Existe um Deus que é galardoador daquele que o busca. Existe um Deus que não esquece dos seus. Eu estava lendo o livro de Isaías que um povo questionava: por que você fala, Efraim? Por que você fala, Judá? Os meus caminhos, os meus problemas, passa despercebido perante o Senhor. E Deus responde: você não sabe que eu sou um Deus que eu não me canso nem me fadigo? O jovem de exaustos cai no chão, mas os que confiam no Senhor, esse é você.
corre e não cansa, caminha e não se fadiga, voam com asa de águia. Você está entendendo isso? O problema é que você sofre muito, que é pela tua força. As Escrituras dizem assim, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Confia nele. Não desampare a esperança. A Bíblia diz assim, a Bíblia fala no livro de Hebreus 10:35, não abandona a sua confiança. Sabe por quê? A sua confiança tem recompensa diante de Deus. E ele diz assim, dentro de pouco tempo, aquele que dizia que vinha e virás, e não tardará, todavia, o meu justo viverá da fé. Mas se ele retroceder, se ele acovardar, se ele parar, se ele desistir, a alma do Senhor não tem nele prazer. Não é que Deus não ama você, mas não tem prazer. Uma coisa é, existe pessoas que amam e têm prazer. Existem pessoas que amam e não têm prazer. É a mãe que tem um filho totalmente rebelde. Ela ama aquele filho, mas não tem prazer nos atos dela, mas tem aquela mãe que ama o filho e faz tudo que ela pede. A mãe ama aquele filho e tem prazer. Assim é Deus. Ele não tem prazer naquele que se acovarda, ele não tem prazer naquele que retrocede, ele não tem prazer naqueles que murmuram, ele não tem prazer naquele que vitimiza tudo, são vítimas de tudo. Você não é vítima, vocês são filhos. Entendeu? Amém? Que Deus abençoe por essa palavra, que essa palavra ela sirva de um avivamento no seu coração, que queima o seu coração e anima você mais um pouco. Amém? Um abraço, que Deus abençoe. Em nome de Jesus.